O próximo concurso de analista tributário da Receita Federal vai ser o mais fácil dos últimos tempos? Vamos tratar desse tema polêmico agora. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Vamos lá, não existe concurso fácil, mas para um concurso com salário inicial de R$11 mil, a gente tem uma boa quantidade de vagas já previstas no edital 469 e tem algumas coincidências acontecendo que podem tornar esse concurso uma das melhores oportunidades dos últimos anos e, sem dúvida, uma das melhores da área fiscal recentemente. Em concursos anteriores, os candidatos podiam fazer as duas provas. Então, tentava-se analista, tentava auditor. Aqueles bem preparados, mas que não passavam para auditor, ficavam ali entre os primeiros de analista, conseguiam ser nomeados e assim a fila andava. Eu mesmo, quando fui aprovado, passei para auditor e analista, assumi somente como auditor, claro, e abri mão da vaga de analista. Mas pode acontecer de alguém não estar bem no dia, ter ansiedade, algum problema, algum imprevisto, era um candidato bem preparado e não passou para auditor. Passou para analista, assumiu como analista. Então você tem candidatos bem preparados assumindo também o cargo de analista. O que se sabe sobre o próximo concurso, na verdade, o que foi falado é que as duas provas de auditor e analista serão no mesmo dia. Então os candidatos vão ter que optar. Isso é interessante, porque tem muita gente que já se julga pronta para o cargo de auditor, que quer o cargo de auditor e não vai abrir mão de uma outra possibilidade, de um outro concurso, para, quem sabe, não passar. Então, a gente vai ter candidatos bem preparados, em condições de brigar por uma vaga. A gente vai ter 230 vagas para auditor, você pode contar aí que vai ter 2, 3, 4 vezes esse número de candidatos bem preparados. Então, se você teve recentemente vários concursos de Secretaria de Fazenda estadual, a gente teve um monte recentemente, você teve 20, 30, 50 vagas de auditor, foram concursos bastante concorridos. Eram pessoas que estavam estudando as matérias que servem para quase todas as secretarias de fazenda estaduais, concurseiros antigos que estavam ali sobre aquelas matérias há um tempão e aí, de repente resolviam fazer, sei lá, Cefaz Amazonas. Já estavam com uma bagagem muito grande, totalmente focados nessa área, nesse tipo de prova. A concorrência sempre esteve, recentemente, muito forte, muito pesada por conta disso também. Então você tinha uma concorrência pesada e um baixo número de vagas, ou seja, provas dificílimas. E todo mundo tem falado que os concursos, especialmente da área fiscal, têm sido muito difíceis recentemente. Mas agora a gente passa por um momento diferente. O concurso da Receita Federal tem várias matérias que não são cobradas em concursos de Secretaria de Fazenda estadual ou municipal, né? Auditor estadual ou auditor municipal. Então, você precisa de candidatos que já estejam focados na prova de auditor da Receita Federal. E não se engane, tem muita gente que não estava, tem muita gente que estava fazendo essa Secretaria de Fazenda e só agora está começando a pegar comércio internacional, legislação tributária federal, legislação aduaneira, direito previdenciário, matérias que só caem na Receita Federal. Então você vai ter pessoas bem preparadas nas matérias básicas, mas que agora vão ter que pegar as específicas ao mesmo tempo que você. Ou se você já estava focado no concurso de auditor, essas pessoas talvez estejam vindo atrás e não tão bem preparadas quanto você. Mas, como eu estava falando, você vai ter 230 vagas e provavelmente 2, 3, 4 vezes o número de candidatos aí bem preparados que vão optar por fazer a prova de auditor e não de analista. Então você vai ter 400, 600 candidatos bons que não vão fazer a prova de analista. Eles optaram por fazer a prova de auditor. Claro, alguns ali não fariam analista de qualquer forma, já tem um salário, já tem um cargo público, só querem fazer de auditor mesmo, mas tem uma boa quantidade aí que tanto faz, tanto fez, faria qualquer um dos dois, faria os dois, mas optou por tentar auditor por julgar que já está em condições de brigar por uma vaga. E para pensar, se você tem 600 candidatos brigando por uma vaga de auditor, vamos supor que 400 desses fariam para analista também, estão desempregados ou num cargo muito ruim, são 400 candidatos muito bons a menos para fazer o concurso de analista. É uma quantidade bastante relevante, especialmente se você levar em conta que são previstas 469 vagas para analista. É praticamente o número de vagas inteiro de analista, só de pessoas que estão bem para fazer a prova de auditor e não vão fazer a prova de analista. Mas ainda tem uma outra coisa acontecendo simultaneamente que pode dar uma melhorada também e tornar os concursos tanto de analista quanto de auditor da Receita Federal
um pouco mais fáceis, relativamente falando, do que seriam normalmente. Estamos falando do concurso da Cefaz Minas, Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, que está já com banca definida, foi definida semana passada. É um concurso altamente aguardado. Minas Gerais, claro, uma boa localização, todo mundo gostaria de morar em Minas, o salário é muito bom e são previstas 300 a 400 vagas. O que isso significa na prática? Como eu falei anteriormente, tem muita gente que já vinha estudando para as secretarias de fazenda estaduais ou municipais e que vai optar por continuar focado nessa prova. E esse foco pode estar acontecendo desde agora. Uma pessoa que quer muito passar na Cefaz Minas, com a banca já definida e a FGV a banca, essa pessoa dificilmente vai tentar pegar matérias de auditor da Receita Federal ao mesmo tempo. Ela vai preferir se garantir no concurso de Minas, até porque a ordem de classificação costuma definir também a ordem de escolha da localidade de trabalho, mas essa pessoa vai querer aumentar as chances dela de ser aprovada como auditor de Minas e vai abrir mão de fazer a prova de auditor da Receita Federal. Por quê? Também, a maioria dos aprovados para o concurso da Receita Federal, seja auditor, seja analista, provavelmente vai parar numa fronteira. Algumas fronteiras são legais, tipo as do Rio Grande do Sul, outras nem tanto, tipo as do Amazonas, Rondônia, Roraima. Então, muita gente vai deixar de fazer essas provas de auditor de analista neste momento, porque a maioria das vagas também são para a fronteira. Elas vão optar por ficar só na prova de Minas. O que pode mudar esse jogo? Claro, se a prova de Minas vier muito antes, algumas pessoas vão migrar de uma prova para outra. Mas quanto mais próximas elas vierem, maior a chance dessas pessoas escolherem uma das duas provas e fazerem somente essa. Se a prova da Receita Federal vier antes, então, é muito provável, na verdade, que quem queria Minas largue e abra mão da Receita Federal para fazer só o concurso de Minas. O concurso da Cefaz de Mato Grosso também é aguardado, não é tão apelativo quanto Minas, mas também está chamando a atenção de muitas pessoas. Pensando em analista novamente, você vai ter provavelmente 300, 400 candidatos bons que poderiam passar para analista, mas que vão optar por fazer auditor da Receita Federal. Você tem um outro tanto, centenas de candidatos bons que vão fazer Minas e talvez abram mão da Receita Federal completamente. Então essa é sim uma grande oportunidade para fazer o concurso de analista tributário da Receita Federal. Como eu falei, um salário inicial de 11 mil e tem adicional de fronteira, se você for morar na fronteira, tem bônus de eficiência, tem um monte de coisa que também aumenta um pouco o vencimento básico. O seu principal desafio nesse concurso, na verdade, vai ser você mesmo. Vai ser você conseguir se organizar, ter disciplina e tempo para cobrir todo o conteúdo programático, ou pelo menos a maior parte do conteúdo programático, aquilo que é mais importante, que cai mais pelo menos, para fazer o mínimo em cada matéria, se é que a gente vai ter o mínimo em cada matéria. Sempre teve. A Receita Federal tinha o seu concurso organizado pela ESAF e havia sempre a exigência de você acertar no mínimo 40% das questões de cada matéria. Se isso se mantiver, esse vai ser o seu grande desafio, não ser eliminado por não fazer algum mínimo. Ou seja, é você contra você mesmo em grande parte dessa preparação. Planejamento, então, é muito importante, o controle das suas revisões periódicas também, e nisso eu sou muito bom. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o meu serviço de coaching, de acompanhamento de concurseiro rumo à aprovação, clica no link na descrição aqui embaixo, ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, porque a gente vai ter vários vídeos aí sobre o concurso da Receita Federal. Um grande abraço e até a próxima.